Olá, pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui para tentar sondar o que pode acontecer nos confrontos do mundo do futebol, dessa vez em relação à Copa Sul-Americana. Peço desculpas aí, tive alguns imprevistos e acabou ficando super em cima da hora. Hoje é dia 16 de setembro, eu vou tentar gravar, editar e publicar esses vídeos ainda hoje, porque amanhã já começam as quartas de final da Sul-Americana. Vamos aí aos avisos gerais, como de costume. Primeiramente, nessa fase da Sul-Americana, a gente tem 4 confrontos, certo? 3 deles envolvendo times brasileiros. E assim como foi em relação à Libertadores, eu vou me dedicar só a esses 3 confrontos, já que um deles, Lanús versus Independiente de Medellín, não envolve time brasileiro. Eu vou focar só naqueles confrontos que tem times brasileiros, até pelo adiantado do calendário. Outra coisa, como de costume, lembrando, o tarô não é uma ciência exata, ele é um oráculo de consulta energética. Como os confrontos são amanhã, dia 17, e dia 19 de setembro, e eu estou no dia 16 acessando essas energias, tem muita coisa que pode se modificar ao longo do tempo até a data e momento da partida. Desde livre-arbítrio, inconsciente coletivo, eventuais lesões, eventuais indisposições, pode ser que a tentativa de previsão não corresponda exatamente ao que vai acontecer, mas é uma tentativa aqui de entender que energias vão estar presentes aí em cada um dos confrontos, tá bom? Outra coisa, já deixa seu like, tá? Porque dá muito trabalho fazer essa edição. Deixa seu like, faz o seu comentário, desde que seja com respeito. Então vamos lá ver o que as cartas dizem a respeito dos confrontos envolvendo times brasileiros na Sul-Americana. Vamos lá, para as energias do jogo entre Libertad e Cruzeiro, no próximo dia 19. Quero saber qual vai ser a energia do jogo entre Libertad e Cruzeiro pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, no próximo dia 19 de setembro de 2024, no estádio Defensores del Chaco. O mago, a sacerdotisa invertida e o 9 de copas também invertido. O mago fala sobre uma situação de determinação, de desenvoltura e de uma inspiração ligada a um impulso criativo. A sacerdotisa, por outro lado, vem alertando sobre segredos perigosos ou sobre a falta de ação. E aí, por fim, a 9 de copas vai falar de uma situação em que aquelas decisões tomadas que aparentemente trariam bons resultados, em verdade não trazem. É uma certa decepção com o resultado das decisões tomadas e investimentos feitos. Fala bastante também sobre trabalho duro. Bem coerente também essa leitura, porque o mago fala sobre essa determinação e essa necessidade de colocar a mão na massa e fala bastante sobre criatividade. A sacerdotisa em seguida falando sobre o cuidado com a falta de ação e o 9 de copas falando sobre decisões que poderiam trazer bons resultados, mas no final das contas não vão dar em nada. Então, assim, o que eu acho? Me parece que, num contexto geral, esse jogo, ele vai precisar de muita dedicação de ambas as equipes e vai ser um jogo com bastante dinamismo, porque ele fala sobre a necessidade de ação, né, efetivamente. E talvez essa história do 9 de copas falando sobre decisões que provavelmente trariam bons resultados seja uma necessidade de arriscar eventualmente com peças e jogadores que normalmente não seriam a saída, digamos assim, para essas equipes. Ou de repente um esquema tático que os treinadores tenham muito apreço, mas no fim das contas não adiante muita coisa. Mas a criatividade vai ter um destaque também nesse jogo, me parece. Vamos ver o que as cartas falam sobre as energias de ambas as equipes agora. Iniciando pelo Libertad, que é o time mandante do jogo de ida. Clube Libertad, 30 de julho de 1905. Quero saber qual vai ser a energia do Libertad para o jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Cruzeiro no próximo dia 19 de setembro de 2024 no... Esqueci o nome daquele bendito estádio. Defensores del Chaco. Espanhol tá em dia, hein? Gente, os times brasileiros estão sendo muito agraciados pelo tarô nessas leituras da Sul-Americana. O Cavaleiro de Ouros invertido, a Morte invertida e o 10 de Ouros também invertido. O Cavaleiro de Ouros trata de uma situação em que a pessoa tem preguiça, desânimo,
não tem muito foco para buscar os seus objetivos, até querer um retorno por algo pelo qual a pessoa não trabalhou. Em seguida, a gente tem a carta da morte, que mesmo invertida, ela fala de uma transformação, mas quando ela sai invertida, ela fala sobre uma certa resistência a essa transformação. Então, assim, entendo eu que é necessária a transformação, mas assim, a pessoa tá resistindo demais. O time aqui, no caso, tá resistindo demais. Atitudes passadas, repetidas, reiteradas, estão impedindo que essa mudança ocorra. E no final, a gente tem o 10 de ouros invertido, que vai falar de perda, instabilidade, insegurança, desafios muito grandes, até uma situação de desconexão. O que me faz desconfiar que talvez o time do Libertad venha até um pouco desentrosado. Eu nem sei se existe essa palavra, mas sem entrosamento, melhor dizendo. Sem entrosamento para essa partida. Me parece que é esse o cenário. Não são cartas muito positivas aí para o time do Libertad, para a felicidade do cruzeirense. Agora vamos ver o que dizem as cartas sobre o Cruzeiro. Cruzeiro Esporte Clube, 2 de janeiro de 1921. Quero saber qual vai ser a energia do Cruzeiro para esse jogo contra o Libertad, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, no próximo dia 19 de setembro de 2024, no estádio Defensores del Chaco. É muito coerente. 2 de paus invertido, o mundo, o enforcado. Não significa o que vocês estão pensando. Calma. O 2 de paus invertido vai falar de uma situação em que a pessoa tá numa dúvida e tem o medo do desconhecido também envolvido. A pessoa não tá alcançando ali o potencial todo que tem por medo de sair da zona de conforto. Aí a gente tem o mundo, que fala sobre equilíbrio, realização. E aí, por fim, a gente tem o enforcado, falando sobre a necessidade de modificar os pensamentos. Ter uma nova perspectiva sobre as coisas. Deixar para trás os velhos pensamentos, os velhos padrões de conduta e adotar uma nova postura. E por que eu digo da coerência, gente? Porque o significado do enforcado tem tudo a ver com esse 2 de paus invertido e com o 9 de copas invertido do contexto do jogo. Quando eu falei que esse 9 de copas invertido falava sobre aquela história de tomar decisões que normalmente teriam bons resultados, mas no fim das contas não vão ter. Então, me parece que esse 9 de copas, ele tá muito relacionado com a história do Cruzeiro, para ele modificar a sua forma de pensar, às vezes até o seu padrão tático. De repente, como eu falei, o treinador tem um padrão de jogo mais estimado. As cartas estão falando que existe uma necessidade de sair dessa zona de conforto, de pensar fora da caixinha, de arriscar outras coisas. A sacerdotisa fala sobre tomar cuidado com a falta de ação. E até o mago falando sobre essa força inspiradora, atrelada a um impulso criativo. Então, assim, me parece que o Cruzeiro vai precisar abandonar antigos padrões, antigas formas de pensar e de conduta em prol de um resultado. Mas, não sei, eu acho que, assim, tendo em vista que o contexto está conversando bastante com essas cartas relativas ao time do Cruzeiro, eu entendo que existe uma maior possibilidade de vitória pelo time do Cruzeiro. Até porque as cartas do time do Libertad foram muito negativas, né? Então, acredito que o Cruzeiro consiga fazer aí algum saldo para levar a decisão para casa de volta no segundo jogo. É isso. Mais uma vez eu falo, não briguem comigo se o que eu falei aqui não corresponder ao que efetivamente acontecer. Eu não tenho responsabilidade sobre nada do que eventualmente aconteça igual ao que eu falei aqui ou não, tá? Por favor, deem um like, comentem, compartilhem aí a interpretação de cada um de vocês. É sempre muito bem-vindo, desde que seja com respeito. Dá muito trabalho fazer essas edições, então, por favor, fortaleçam aí, me deem ânimo para continuar aqui. E quem tiver sugestões de tiradas específicas sobre o seu time do coração, alguma coisa que você queira saber, coloca aí de sugestão para mim também, que daí eu dou um jeito na minha agenda para abrir essas cartas e tentar responder a dúvida, a indagação de vocês, tá bom? Até a próxima!